A gente recebe agora, para um bate-papo aqui no estúdio, o músico curitibano Bruno. Deixa eu ver se eu consigo falar como ele me disse. Rabowski. Tipo isso. Não, a segunda foi bem próxima, né? Rabowski. É, Rabowski, isso aí. Rabowski, que chega a Belo Horizonte para uma única apresentação hoje do seu rock ao piano, uma mistura maravilhosa do popular e do erudito, em releituras de ícones como Queen, Aerosmith, AC/DC, Rolling Stones, Beatles e muito mais. Eu adorei essa história. Bruno, seja bem-vindo ao Radiocast. Muito obrigado, fico feliz de estar aqui pela primeira vez aqui no programa. E eu fiz já alguns concertos em BH, mas eu tenho um carinho especial por esse que está acontecendo agora, porque é o primeiro concerto maior que eu faço num grande teatro, com um bom piano, assim, desse projeto que está na estrada desde 2013, mas as primeiras apresentações em Minas, incluindo Belo Horizonte, foram em 2017, que é trazer releituras do rock usando só o piano, como se fosse um concerto erudito mesmo. Mas antes de você me contar como é que você chegou nesse repertório, nessa mistura, né? Eu quero que você explique o seu sobrenome. É o Rabowski, né? Rabowski. A minha família é tudo bem misturado, né? Tem espanhol, alemão, italiano, mas uma parte da família veio da Iugoslávia e é daí que vem o Rabowski, né? A gente sempre achou que o sobrenome fosse sérvio, croata, alguma coisa mais para o leste, assim, né, dos países que compunham a Iugoslávia. Mas quando a gente foi pesquisar, viu que o sobrenome, na verdade, é polonês. A gente não tem nenhuma ligação sabida, assim, próxima, que a gente saiba com a Polônia na família, mas ali é tudo muito próximo, né? Tudo muito interdigitado. Então, na verdade, o sobrenome é polonês. Fala de novo. Rabowski. Pelo que eu pesquisei, não tem ninguém no Brasil que seja Rabowski tirando as pessoas da família, né? Maravilhoso. Eu estava vendo que você começou piano com 6 anos, é isso? Isso. E quando é que te deu o clique de misturar, de colocar rock aí e fazer essa mistura, que hoje, inclusive, tem sido muito difundido, né? De misturar, de colocar músicas populares, músicas pop com orquestras, por exemplo, né? A gente aqui tem uma que é muito famosa, que é a Orquestra Ouro Preto, que faz uma mistura maravilhosa. Inclusive, o último, eles já fizeram de Beatles, A.H., enfim, Pato Fu, que eles fizeram há pouco tempo. Mas como é que você teve essa inspiração? A ideia de juntar as duas coisas foi bem pra frente, assim, já fazia muitos anos que eu tocava. Porque, resumindo a história, eu tinha um piano meia cauda na casa da minha avó materna e eu tinha fascínio por aquele instrumento, mas eu nunca fui autodidata. Então, eu realmente ficava só batendo no piano até que realmente trouxeram uma professora. Eu comecei lentamente a fazer aulas estudando piano erudito mesmo, fiz aulas a vida inteira e ainda pequeno eu percebi uma facilidade auditiva muito grande. Então, eu ouvia até mesmo uma buzina de um carro, alguma coisa, eu sabia que nota era, eu ia lá imitar no piano. Jura? Né? Mas por muito tempo era só algumas brincadeirinhas assim que eu fazia, imitar vinheta de propaganda, algumas coisas assim. E eu sempre escutei muito rock por causa dos meus pais, eles ouviam muito rock clássico em casa, principalmente Pink Floyd, principal banda que eles ouviam em comum. E na adolescência eu comecei a descobrir outras bandas que amigos ouviam e tal. E eu comecei a migrar meu gosto totalmente pro metal. Até hoje, quase tudo que eu escuto são diferentes linhas de metal. Bruno. Tudo começou com System of a Down. E aí que eu comecei a descobrir Metallica, Black Sabbath, Judas Priest, Nightwish. Fui indo cada vez mais longe, assim. E aí, a mesma época que eu mais estava descobrindo novas bandas, enfurnado ali no computador, ouvindo novas e novas músicas, foi também a época que eu mais dediquei tempo a estudar técnica, as coisas todas que minha professora passava. Então eu passava horas no piano e um dia eu comecei a dedilhar uma música que inclusive está no repertório de hoje, né? Que é a Fade to Black, do Metallica, que tem a introdução muito clara feita na guitarra acústica. E eu vi que aquilo que eu estava tocando não era só parecido com aquela música, era precisamente aquelas notas. E mesmo sem ir atrás de nada, como eu já tinha a música clara na cabeça, eu quase toquei ela inteira, de cara, assim. Eu me assustei, falei, nossa, eu posso tocar qualquer coisa que eu queira, né? E aí que eu comecei a criar os arranjos das músicas que eu mais gostava de ouvir.
Alguns são mais difíceis, eu tenho que realmente parar, escutar com calma, ver quais são os acordes e tudo mais, mas nunca tem partitura, nunca tem nada escrito, é tudo tirado de ouvido tudo mesmo. no ouvido? Né? Então, se você, por exemplo, uma música que seja simples, assim, que seja fácil e que eu tenha bem gravada na cabeça, eu conseguiria sentar e tocar, praticamente. É né? mesmo? Talento puro. Mas claro que tem toda a base do erudito estudando, que até hoje eu continuo estudando, né? Só que isso era começo da minha adolescência, né? Até de fato virar um projeto consolidado foram mais vários anos, porque por uma série de coincidências, em 2013 eu arrisquei fazer uns concertos. Eu na faculdade estudei geologia, né? Pois ainda tem isso, né? Porque quando chegou a hora de fazer o vestibular, eu não me enxergava vivendo de música. Não a resposta clássica, a música não dá futuro, mas porque eu não me via como compositor, não me via como professor, não me via em nenhum dos caminhos assim, e jamais passava pela cabeça que eu pudesse fazer o que eu faço hoje, né? Não imaginei que seria possível. Então, fiz o curso. Ao longo do curso, eu comecei a postar uns vídeos na internet, tocando rock, tinha uma repercussão legal. E quando eu me formei, eu arrisquei fazer uns concertos, meio que para matar tempo, porque eu estava esperando abrir um concurso da Petrobras, eu pretendia trabalhar embarcado em alto mar. E aí, os concertos deram muito mais certo do que eu esperava. Teve reportagem, veio muito mais do que só meus amigos assistir, assim, isso lá em Curitiba. E aí que eu resolvi, se eu investir nisso, talvez dê certo. Então, nunca cheguei a trabalhar com geologia, aí que eu abracei de fato o projeto e saí tentando sempre levar ele cada vez mais longe. A gente está vendo imagens, para quem está... A gente está vendo imagens, tem sobe-som para a gente colocar no rádio? Essa daí, inclusive, é aqui em BH. No rádio também? Tem jeito, Igor? Coloca aí para a gente dar uma... Alô? Matheus, coloca aí pra gente. Tô colocando aqui. Vamos lá. Não está rolando. Pois é. Exibidor. Agora foi. Aerosmith isso aí. Só de olhar já dá pra ver. Legal vocês colocarem isso aqui, porque esse concerto, esse vídeo é de um concerto ali no IDEA, Casa de Cultura, que é um espaço muito gostoso, fica aqui no Savassi, só que é um auditório de só 70 lugares. Então, os vários primeiros concertos que eu fiz em BH foram ali. E aí, depois disso, eu fiz um concerto ano passado no Cine Teatro do Valorec, só que lá não tem piano, então fiz com o meu piano digital. Então, todos os concertos que eu tinha feito até hoje em BH foram em espaços menores, né? Essa é a primeira vez que eu faço realmente num grande teatro. O SESI tem, 600 lugares, né? Só um adendo, você está falando aí de geologia. Eu também, eu fiz vestibular para geologia também. Sério? Nossa. Bom, aqui em Minas E para jornalismo. Passei para jornalista. Mas fiz. Inclusive, fiquei no cursinho 1 ano estudando exatas, mais na área de exatas, para fazer vestibular de geologia. Olha só. Mas, que coisa, hein, Fernanda? Mas fiquei... A comunicação te abraçou, então, né? A comunicação me abraçou, ainda bem. Porque eu acho que não ia dar muito certo, não. Eu tenho uma dúvida em relação a piano. Muita gente fala que piano é a base de tudo, principalmente na composição de uma música, né? É difícil estudar piano. Você começou muito cedo, né? Muito novo, com 6 anos, já aprendeu a tocar. Mas para quem já tem uma idade mais avançada, consegue? É difícil? Como que é? Eu acho que qualquer coisa pode ser fácil, pode ser difícil, né? Porque você... Depende do nível de exigência que você vai se colocar e também saber onde você quer chegar. Quanto ao estudo do instrumento, comparando com outros instrumentos, como eu só toco piano, é difícil para mim dizer, tal coisa é mais fácil, mais difícil. Sim. Mas eu acho que não acaba nunca o estudo, né? Então,
eu até hoje, o povo me pergunta, você dá aula? Não, eu faço aula. Até hoje eu faço aulas, né, toda semana com o professor. Falam, né, que piano você tem que fazer pro resto da vida, você tem que estudar. Que qualquer... né? Não necessariamente você tem que fazer aula, né, mas eu sinto que eu ainda tenho necessidade de alguém me corrigindo um monte de vícios que eu tenho, um monte de questões para buscar tocar de uma forma melhor. Mas o estudo não acaba para ninguém, porque senão enferruja tudo. É que nem corrida. Você para de correr um mês, você já não vai fazer o que você fazia antes, né? Eu aqui com o pé quebrado, bem sei, né? Pé não, só o dedinho. Mas tive que parar de correr. Então, o piano você tem que praticar sempre, né? Tocar devagar, fazer escala. Qualquer música que for pegar, ver os detalhes, assim... Então, e quanto ao que você falou do piano ser a base de tudo para composição, é que o piano ele é muito completo. Você tem, assim, uma tessitura de notas enormes, consegue cobrir graves, agudos e basicamente, pelo menos na minha visão, uma coisa que o piano ajuda é que você apertou a nota, ela tá ali, né? Você não tem que conciliar coisas, né? Que nem um violão, um violino, né? Então, eu acho que ele é muito completo para você conseguir fazer o esqueleto de qualquer composição. Tá certo, Bruno, faça o convite. Convido a todos para hoje, aqui, quinta-feira, às 8 da noite, vir conhecer o Rock ao Piano na sua turnê de 10 anos. Um concerto que vai trazer várias linhas diferentes do rock, usando apenas o piano. Então, pop rock, metal, rock clássico, como se fosse um concerto erudito. No Teatro do SESI, que tem um piano maravilhoso lá, um Yamaha, cauda inteira, um excelente piano. E o concerto vai acontecer lá, acho que a partir de 1 hora antes, mais ou menos, eles já devem abrir a bilheteria, mas dá para comprar pela Simpla também. E vai ser um prazer ter todos lá nesse concerto tão especial. É só hoje mesmo, né? Porque amanhã eu já sigo viagem para Pará de Minas, depois para Ouro Preto. Legal. E aí volto para casa em São Paulo. Tá certo. Muito obrigada, um beijo para você. Valeu, obrigadão. Valeu, obrigada.